Quero convidar os amados irmãos, né, para que abram ou acessem comigo a palavra do Senhor no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10. Né, é um dos capítulos mais conhecidos, né, do Novo Testamento e também de toda a Bíblia. Então, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos estar lendo alguns versículos deste capítulo. Eu estarei utilizando a versão Nova Almeida atualizada, só para que os irmãos possam estar por dentro da linguagem que será abordada. Então, Evangelho de João, capítulo 10. Nós iremos ler dos versos 1 até o verso 5, depois dos versos 7 até o verso 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai, disse o Senhor Jesus. Na maioria das versões bíblicas, acima do número do capítulo, nós encontramos o título Jesus, o Bom Pastor, ou o Bom Pastor.
E o tema do sermão para esta noite é baseado, então, nesses títulos que constantemente vêm em algumas versões, né? Jesus, o nosso bom pastor. Então é sobre este tema que nós vamos estar discorrendo, compartilhando nesta noite, falando assim ao seu coração. E eu vou começar citando uma frase, né? Um tanto quanto conhecida. Em outros momentos eu já citei esta frase, alguns dos irmãos que estavam presentes naquela ocasião certamente ouviram. E é do grande servo de Deus, né? Já está com o Senhor, Charles Spurgeon. Uma das frases bem conhecidas dele a respeito dessa questão de pastores, né? Tanto pastor verdadeiro ou falso pastor, ele disse o seguinte: pior do que o diabo perseguindo a igreja é um falso obreiro ou pastor sendo mercenário no meio dela. Então, Charles Spurgeon, ele aqui foi muito confrontador, na verdade, né? E foi muito direto. Vou repetir, então, para você gravar, né? Disse ele: pior do que o diabo perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo a igreja, é um falso obreiro ou pastor sendo mercenário no meio dela. Então é o seguinte, quando nós olhamos para esse capítulo, né, e especialmente os versos que nós lemos, nós percebemos que Jesus ele fala tanto a respeito das qualidades de um verdadeiro pastor, como também ele fala a respeito dos falsos pastores ou dos falsos obreiros, né, que nós estaremos vendo então essas qualidades na sequência, tanto as qualidades do verdadeiro pastor, como também aquilo que descreve, né, os falsos obreiros ou falsos pastores. Quando nós olhamos em todo o capítulo 10 do Evangelho de João, nós percebemos o seguinte, que a palavra pastor, ela é citada 5 vezes, e a palavra ovelha ou ovelhas é mencionada 15 vezes. Logo, fica muito evidente que o capítulo aborda justamente esta relação preciosa que existe entre o pastor e a ovelha, e em especial aqui no caso, o supremo pastor, o maravilhoso pastor, o incomparável pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero também citar um pouco do contexto dessa passagem, né? Em que contexto se encontra esse capítulo, né? O capítulo 10. Se nós observarmos lá no capítulo 9, Jesus ele realiza um milagre. Na verdade, ele cura um cego de nascença. Então, no capítulo 9, nós vemos que um cego de nascença, ele é curado pelo bom e verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Mas, ao ser curado por aquele bom, incomparável, maravilhoso pastor, aquele cego passa então a ser perseguido, passa então a ser maltratado com palavras e, por fim, ele é expulso da sinagoga, ele é expulso, eu diria, do aprisco espiritual ali. Por quem que ele é expulso? Pelos maus obreiros ou pelos maus pastores, né? E os discípulos de Jesus, eles tomaram conhecimento também daquele fato. Diante, então, daquela situação, daquele ocorrido, no capítulo 10, Jesus vai mostrar para os seus discípulos como ele, Jesus, é, como ele, Jesus, age, como ele se relaciona com suas ovelhas e como é a relação delas também com ele, a fim de instruir de maneira muito especial aos seus discípulos. Mas antes, nós vamos ver como são, né, os falsos pastores, na descrição que Jesus apresenta, isto no contexto lá da Palestina. Vamos então retornarmos aos versos de número 12 e 13, quando o Senhor diz assim, verso 12: o mercenário, que não é pastor,
a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, verso 13, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então nós vamos nessa sequência. Primeiro, vamos analisar a descrição que Jesus faz a respeito dos falsos obreiros, dos falsos pastores. E, por fim, vamos ver as qualidades maravilhosas do nosso Supremo Pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhadas por Ele mesmo. Então, como são descritos os falsos pastores ou falsos obreiros, analisando o contexto da Palestina, o período em que Jesus ali esteve. Em primeiro lugar, segundo as palavras do Senhor Jesus, eles são descritos como mercenários e não como pastores. Observe a ênfase que está no verso 12. O mercenário que não é pastor. Na verdade, é impossível unir essas duas palavras, mercenário e pastor, na essência da palavra, na essência do seu significado real. Pastor deve ser aquele que é o servo maior entre os seus irmãos e entre o rebanho do Senhor. Essa é a definição para o termo pastor. Então, não dá para unir essas duas palavras, mercenário e pastor. Ou se é mercenário, ou se é pastor. É o que Jesus está dizendo. O mercenário que não é pastor. Então, no contexto ali, haviam vários mercenários, os quais são descritos aqui por Jesus. Eles carregavam o nome de pastores, mas na prática eles não eram pastores. Assim afirma o Senhor Jesus. Em sua descrição, em segundo lugar, eles não se envolviam ou não se envolvem com as ovelhas. Os falsos pastores, os falsos obreiros, além de serem mercenários, eles também têm como marca negativa o fato de não se envolverem com as ovelhas do rebanho. Olha o que o Senhor Jesus diz: a quem não pertencem as ovelhas. Não há nenhum senso de responsabilidade da parte deles para com as ovelhas do rebanho. São as palavras do Senhor Jesus. Na sequência da descrição, Jesus ainda diz o seguinte, em terceiro lugar, os falsos obreiros, ou falsos pastores, eles não têm compromisso com o rebanho. Observe comigo, a ênfase ainda no verso 12. Eles veem o lobo chegando, abandonam as ovelhas e fogem. E com esta atitude, com esta ação ou atitude covarde, eles deixam as ovelhas completamente expostas ao ataque dos lobos. Então, o lobo as arrebata e dispersa. É a ênfase que nós ainda encontramos no final do versículo 12. Então perceba que na descrição de Jesus, aqueles falsos pastores ou falsos obreiros, eles eram mercenários e não pastores. Eles não se envolviam com as ovelhas, não tinham compromisso com o rebanho. E por que que eles abandonavam o rebanho? Por que que eles agiam desta forma? No versículo de número 13, nós temos a resposta de Jesus. E Jesus diz, o mercenário foge por uma razão lógica e simples. Porque é mercenário. Porque é mercenário. Por isso ele foge. E aí Jesus vai descrever aqui uma quarta marca negativa deles. Eles não se importam com as ovelhas. Não se importam com as ovelhas.
e por isso, ou por esta razão, eles fogem. Diante dessas descrições aqui, ou diante destas marcas completamente negativas, as quais Jesus nos apresenta, identificando assim os falsos obreiros e falsos pastores, no seu contexto, na sua época, eu quero perguntar: será que temos também obreiros e pastores assim em nossos dias, os quais possam ser vistos e assistidos? Obviamente que sim. A resposta não poderia ser outra. Infelizmente, nós temos muitos pastores com estas marcas negativas. São de fato homens mercenários. São homens que não se envolvem com o rebanho do Senhor, com as ovelhas. São homens que não têm compromisso com o rebanho do Senhor. Eles não se importam com as ovelhas. Na verdade, só há uma coisa com a qual eles se importam: é com o seu bem-estar, é com o seu ego pessoal, é com a sua fama ou o seu reconhecimento. São homens que, quando abrem a boca, não fluem as palavras de Cristo, não fluem o Evangelho do Senhor Jesus. A única coisa que flui são apelações, engano. Na verdade, a fala deles consiste apenas em dinheiro. Em dinheiro. Tudo o que fazem tem a ver com obter lucros através do rebanho do Senhor, das ovelhas do Senhor. Meus amados, quando nós ouvirmos um homem falando apenas sobre dinheiro, falando apenas sobre recursos, sobre bens materiais, falando apenas de situações financeiras, então nos lembremos da palavra de Jesus. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, um homem que se intitula de pastor ou de obreiro e só fala destas coisas, então é porque o coração dele está cheio apenas delas. Que o Senhor nos guarde e nos dê então esse discernimento e essa capacidade para sabermos identificá-los à luz da palavra do Senhor. Mas nosso objetivo principal não é falar dos falsos obreiros, dos falsos pastores, mas sim do maravilhoso, do extraordinário, do incomparável, do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Através das suas próprias palavras, nós veremos então agora a notável diferença entre o perfil do Senhor, entre as atitudes, as ações do nosso Senhor, quando comparadas às ações de tantos homens e mulheres que estão por aí enganando o rebanho do Senhor Jesus. Vamos então vermos a descrição que nós encontramos nos versos 11, 14 e 15. Eu quero convidar você a retornar esse texto. No verso 11, veremos agora então essas qualidades maravilhosas, benditas do nosso amado, bom e incomparável pastor, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Versos 11, 14 e 15, ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
Como que Jesus se autodescreve aqui como o bom, o supremo pastor enviado pelo Pai? Em primeiro lugar, Jesus afirma sobre ele mesmo que ele é o bom pastor. Percebamos que só nesses versos que nós lemos, a expressão, a palavra bom, é repetida 3 vezes. Logo no verso 11, Jesus a repete 2 vezes. E também no verso 14, o bom pastor, o bom pastor, o bom pastor. E na língua grega, língua na qual foi escrita o Novo Testamento, a palavra bom é kalos. E kalos, na língua grega, significa atrativo, aquele que é atrativo, aquele que é simpático, aquele que é maravilhoso. Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo que é um pastor atrativo, um pastor onde as ovelhas vão ter prazer em estar com ele. Ele é um pastor simpático, ele é um pastor maravilhoso, né? Kalos. Este é o significado maravilhoso desta palavra. Mas em sua autodescrição, como o pastor por excelência, Jesus diz que ele é também aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então percebamos aqui o grande contraste. Enquanto que os falsos obreiros e falsos pastores, eles não tinham responsabilidade com o rebanho, porque o rebanho não pertencia a eles. Quando eles viam os lobos se aproximarem, eles fugiam e deixavam então o rebanho para ser destroçado, para ser destruído. Jesus está dizendo o seguinte: eu ajo completamente diferente. Eu, como bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Observemos, então, as palavras de Jesus nos versos 17 e também verso 18. Na verdade, quando nós observamos o final do verso de número 11, ele diz que dar a vida pelas ovelhas, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Também, no verso de número 15, o final do verso 15, ele diz que e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora, versos 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esta situação nos faz lembrar um testemunho que Davi, ainda bem jovem, ele, quando se dispôs a lutar contra o gigante Golias, e ele estava ali diante do rei Saul. Davi então compartilhou de uma experiência extraordinária que ele teve lá no campo, quando cuidava das ovelhas, quando cuidava do rebanho, da sua família, do seu pai. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 a 36, Davi compartilha, ele testemunha dessa experiência que ele teve como pastor de ovelhas. E eis o que Davi diz. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esta é uma marca grandiosa de alguém que ama o rebanho que cuida, de alguém que ama as ovelhas que pastoreia. E Jesus, então, compartilha com os seus discípulos
dessa experiência maravilhosa, dizendo que ele está disposto, e ele dá, e ele provou isto, porque de fato ele deu a sua própria vida pelas ovelhas. E por esta razão ele diz: olha, ninguém tem um amor maior do que este, um amor que o move a dar a sua própria vida pelos seus amigos e, no caso aqui, pelas suas ovelhas. Quem são estas ovelhas? Você, eu, nós somos essas ovelhas do Senhor, essas ovelhas do Senhor. Conta-se que, naquele contexto de Jesus, um certo pastor de ovelhas mesmo, estava cuidando lá do seu rebanho nos campos, e apareceram um bando de ladrões, na verdade, lobos, mas no formato de seres humanos, ou seres humanos como lobos, né? Ladrões, bandidos, assaltantes. Foram então para pegar as ovelhas daquele pastor, tomar, roubá-las. E aquele pequeno pastor se colocou entre o rebanho e os ladrões e passou a defender aquele rebanho. Mas, infelizmente, o grupo de assaltantes, de bandidos, né, o destroçaram, mataram ele ali diante do seu rebanho, no meio do seu rebanho. Por que aquele pequeno pastor não fugiu? Porque, de fato, ele era pastor. E o pastor, nas palavras do Senhor Jesus, está disposto a dar a vida, a se sacrificar em muitas situações pelas suas ovelhas. Continuando, o Senhor Jesus, em sua autodescrição, ele nos apresenta uma terceira qualidade dele como o supremo pastor, como o bom pastor. E essa qualidade, ela é vista no verso de número 14. A última parte do verso 14, Jesus fala o seguinte: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, a terceira marca, que é a qualidade desse nosso pastor maravilhoso, é que ele conhece e também é conhecido por suas ovelhas. Lá no verso 27, a última parte, Jesus diz: eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço, elas me conhecem. Pelo fato de eu as conhecerem, ou eu as conhecê-las, elas me seguem. Porém, meus amados, não se trata aqui de um conhecimento teórico ou superficial, não. Trata-se, portanto, de uma experiência entre duas pessoas que se amam, que se respeitam e convivem juntas. Esta é a realidade desse conhecimento que Jesus está falando. Percebamos então que tanto é verdade que ele vai utilizar como padrão de conhecimento, como padrão para este relacionamento, o seu próprio relacionamento com o Pai. No verso de número 15, Jesus afirma que ele conhece as suas ovelhas e que elas o conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, são as suas palavras no verso de número 15. Assim como o Pai me conhece. Portanto, nós podemos afirmar seguramente que Jesus, ele conhece as suas ovelhas da mesma forma que conhece o próprio Pai. E ele, Jesus, é conhecido por elas como seu Pai lhe conhece. Esta é a relação que Jesus descreve de maneira maravilhosa, que existe então entre ele e suas ovelhas. Entre ele e aqueles e aquelas que são verdadeiros filhos e verdadeiras filhas do Deus eterno. Sobre a realidade desse conhecimento que nós afirmamos, não se trata de um conhecimento teórico ou superficial, mas sim de uma experiência real e verdadeira entre duas pessoas que se amam, que se respeitam e convivem, elas têm um relacionamento. Jesus afirma, ele fala sobre isso lá no capítulo 17 de João,
verso 3 e também o verso 11. Jesus afirmou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Deve ser esta, então, a realidade que marca esse conhecimento entre Jesus e suas ovelhas e destas para com ele. Em quarto lugar, Jesus se autodescreve também como o pastor que cuida do rebanho. E de que forma ele cuida do seu rebanho? Ele cuida dele sendo modelo, alimentando, amando, exortando e conduzindo, pois todas as suas ovelhas reconhecem e ouvem assim a sua voz. Todas as suas ovelhas reconhecem e ouvem a sua voz. Observe comigo os versos 4 e 27, novamente, do capítulo 10 de João. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, todas as suas ovelhas, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu já compartilhei aqui que as ovelhas de Jesus, é você, eu, somos nós. Mas, na essência, na prática, no dia a dia, a quem você segue? A quem você está seguindo? Em meio ao cenário que nós vivemos, né? E esse ambiente online, virtual, as pessoas chegam, enchem a boca para dizer: olha, eu sigo o fulano de tal, né? Eu sigo a fulana de tal. E vai mencionando, e segue, a lista é grande, né? São 100, 1000 pessoas que elas seguem. Mas aí quando nós vamos para a prática, nós percebemos que muita gente está seguindo 1000 pessoas, mas entre essas 1000 não está Jesus. Tem muita gente seguindo homens, mas não estão seguindo a Jesus. Há pessoas que se dizem ovelhas de Jesus e estão seguindo milhares, talvez, de pessoas, ou dezenas, centenas e milhares de pessoas, mas na prática não estão seguindo a Jesus. Em obediência, em devoção bíblica, em devoção pela oração, não estão tendo um relacionamento com o Senhor. São seguidoras de homens, menos de Jesus. Que esta não seja a sua realidade, que não seja a minha, para que não nos envergonhemos diante do Senhor e não venhamos também a entristecer o Espírito Santo, o qual veio e selou todas as ovelhas de Jesus, marcou como propriedades exclusivas do Supremo Pastor. Em quinto e último lugar, em sua autodescrição como bom pastor, verso de número 28, Jesus é aquele que dá segurança e vida eterna às suas ovelhas. Acompanhe comigo o que nos diz esse texto maravilhoso. João 10, 28. Palavra de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Entre tantas promessas grandiosas e gloriosas que nós encontramos na Escritura Sagrada, promessas feitas pelo Senhor Jesus, esta aqui descrita em João 10, 28, é uma das que mais me dá segurança, mais traz conforto ao meu coração como ovelha de Jesus. Porque aqui
ele tanto promete vida eterna, como também ele garante que aqueles que de fato são suas ovelhas jamais perecerão. E eu acredito que até mesmo aqueles que estão estudando o primário sabem o que significa a palavra jamais. Jamais é jamais. É assim como a palavra nunca. Nunca é nunca. Assim como o significado da palavra não. Não é não. Sim é sim. Então, jamais. Com esta afirmação, Jesus deixa claro, e ele nos leva a entender que não existe nenhuma possibilidade de uma ovelha que realmente pertence a ele perecer. É a sua afirmação. Ele dará a elas a vida eterna e elas jamais perecerão. Aí você pode argumentar, e se o diabo se levantar para arrebatar essa ovelha das mãos de Jesus? E se a perseguição no meio da família for para tirar ela dos braços ou das mãos de Jesus, para arrancar elas, tirar então elas do colo de Jesus? Jesus dá a resposta. Ao final do verso 28 ele diz, e ninguém, uma outra palavra maravilhosa, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então ninguém é ninguém. Nem os inimigos dentro da nossa família, os perseguidores dentro de nossa família, nem na rua, no bairro, na sociedade, no país, no mundo, ninguém pode arrebatar uma ovelha de Jesus de suas mãos. Nem mesmo o diabo. Nem todos os demônios do inferno podem arrebatar das mãos de Jesus uma ovelha dele. E por que não podem fazer isto? Porque as ovelhas de Jesus foram dadas para Jesus pelo seu próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus disse o seguinte, olha, ninguém vai arrebatar uma ovelha das mãos do Pai. Ele me deu elas. E elas são guardadas por mim, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero então concluir as palavras deste sermão nesta noite, compartilhando com você um breve testemunho de uma história muito linda, uma história profundamente inspiradora. E eu já apresentei esse testemunho também em outros momentos, mas quando estava organizando este sermão, então me veio ao coração, novamente esse testemunho. E trata-se de um testemunho a respeito da vida de um grande servo de Deus, por nome de Horatio Gates Spafford. Ele nasceu em Nova York no ano de 1828, na verdade no dia 20 de outubro de 1828, e morreu em Jerusalém no dia 16 de outubro de 1888. Esse homem de Deus foi um grande advogado e também ancião presbiteriano nos Estados Unidos. E no ano de 1871, ele e sua família moravam na cidade de Chicago. E houve então um grande incêndio e quase que destruiu toda a cidade, devastou quase toda a cidade de Chicago. E aquele homem, servo de Deus, ele era bem sucedido, era um homem que tinha muitos bens, era um advogado reconhecido, um advogado de sucesso, e parte da sua riqueza ele investiu no mercado imobiliário, em casas, apartamentos, e o incêndio destruiu praticamente tudo, inclusive o seu escritório também foi destruído. 2 anos depois daquele terrível acontecimento, esse homem, esse servo de Deus, esse irmão amado,
ele decidiu que sua família iria passar férias em algum lugar da Europa. E escolheu então a cidade da Inglaterra, pois ele sabia que o seu amigo, o grande pregador Dwight Moody, estaria pregando na região durante aquele ano. E diante da necessidade de cuidar de alguns negócios que ainda lhe restaram, o irmão Horácio decidiu enviar a sua esposa e suas 4 filhas em um navio em direção à Inglaterra. Então ele enviou a sua esposa Anna Tubena Lassen, suas 4 filhas, Ana, Margaret, Elizabeth e Taneta. Porém, no dia 21 de novembro de 1873, enquanto elas atravessavam o Oceano Atlântico, o navio que as levava foi atingido por uma embarcação de ferro e veio a naufragar rapidamente. Somente a esposa Ana conseguiu ser salva. Ela foi salva, porém as 4 filhas naufragaram, morreram. E o breve testemunho é este. Ao saber do ocorrido, o irmão Horácio pegou imediatamente o primeiro navio que saía de Nova York e partiu então em direção à Inglaterra para encontrar-se com sua esposa. E eis o que ele registrou em carta como oração e enviou à sua irmã Raquel. Na quinta-feira, disse ele, passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas. As queridas ovelhinhas. E em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto viver, que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo-o. Que o Senhor, através do seu constante e precioso amor, nos ensine e nos ajude a termos esta fé e esta certeza de que nós estamos seguros nas mãos do nosso bom, maravilhoso, supremo, incomparável pastor. E estamos guardados para sempre, até a sua volta e por toda a eternidade.